Olá, meus queridos seguidores do GO em Foco, aqueles que nos acompanham no nosso podcast semanal Pode Falar de Saúde, bem-vindos. E hoje nós estamos aqui para dar sequência nos nossos podcasts do mês de outubro, na nossa intenção de trabalhar o Outubro Rosa nos assuntos aqui dos nossos podcasts. E trouxemos hoje uma convidada super especial, doutora Acássia Alves, prata da casa, palmeirense de nascimento, criação, família daqui, e que tem se tornado uma referência para nós, né, na luta, na nossa região aqui, na luta contra o câncer de mama. Se me permite falar, a doutora Acássia Alves tem 35 anos, teve seu diagnóstico aos 34 anos e hoje ela veio para compartilhar conosco essa experiência de superação. A doutora Acássia Alves é farmacêutica, ela é especializada em saúde estética, né? E uma membro atuante do Conselho Regional de Farmácia há muitos anos nessa área dos cuidados em estética, professora, né, da pós-graduação, alguém de grandes tipos, de grandes especializações aí, e que nós temos muito orgulho de termos como palmeirense e de termos aqui na casa para compartilhar conosco a sua história de vida. Bem-vinda, doutora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho de todo o processo que eu vivi, né, durante esse tratamento contra o câncer e poder ajudar outras pessoas que, por via, estão passando por isso, estão iniciando o tratamento, estão finalizando. Então, é uma grande honra para mim ter sido convidada por vocês para estar aqui hoje compartilhando um pouco dos acontecimentos que tiveram comigo e de alguma coisa que, de alguma forma, eu possa ajudar quem for assistir e estiver passando por esse processo ou tiver um familiar também que esteja passando por esse processo. Ótimo, obrigada. O nosso Pode Falar de Saúde conta com o apoio do Centro Clínico do Hospital Olavo Schermer, que realiza diversos exames, traz, né, para Palmeiras e região diversos especialistas para atendimento à nossa população. Então, na maioria dos cuidados aqui em saúde, você não precisa mais se deslocar de Palmeiras, região, para Goiânia. A gente já consegue um bom atendimento ali com os serviços prestados pelo nosso apoiador Centro Clínico Olavo Schermer. E outro parceiro de grande excelência, o Laboratório Biomed, especialista aí e muito de grande excelência na realização de exames laboratoriais aqui no nosso município. Obrigada aos nossos parceiros. Então, doutora, antes da gente começar, né, trazer um pouquinho aqui o que a população sempre ouve nessa época agora do Outubro Rosa, que é justamente a importância, né, do Outubro Rosa para a população em geral. Ele é um mês que foi escolhido, aí, mais ou menos começou em 1900, na década de 90, para que a população se lembre, se conscientize dessa questão da luta contra o câncer de mama. E aí é de conscientizar justamente para fazer a prevenção. Porque hoje em dia, no Brasil e no mundo, o câncer de mama é o segundo câncer que mais acomete a população. E o que chama a atenção é que, infelizmente, a maioria das pessoas tem um diagnóstico muito tardiamente. E o que o Outubro Rosa quer trazer de mensagem é que 95% dos cânceres de mama, quando diagnosticado precocemente, a gente consegue chegar a uma cura, né, um restabelecimento da saúde desse paciente. No seu caso, doutora, conta pra gente. Porque a indicação da Febrasgo, né, de rotina, seria começar a mamografia a partir dos 40 anos. E você conseguiu fazer um diagnóstico por volta de 34 anos, né? Como que foi assim, o seu diagnóstico? 34 anos. E eu creio que começou com uns 33, mas eu descobri com 34. Foi um pouco atípico, porque a maioria das pessoas descobrem o câncer assintomático, né? Não tem sintoma nenhum, não sente nada. E, no meu caso, eu sentia muita dor na mama. Foi na mama direita, então eu sentia dor, fisgada, pontada, coceira no mamilo, e isso estava me incomodando muito, já tinha muito tempo.
E aí eu procurava o médico, eu nunca fui negligente. Então, eu sempre ia nos médicos, eles pediam ultrassom, fazia ultrassom, mas falavam que era só multicistos, que isso era normal da idade, pelas alterações hormonais e tudo mais. E passavam anti-inflamatório e analgésico. Só que mesmo assim a dor persistia. Eu até falo assim que Deus é tão perfeito que ele fazia a dor continuar para ficar lá assim, ó, vai atrás, tem alguma coisa. Então a dor persistia e eu continuei na busca. E aí o meu ginecologista de anos, eu contei para ele que eu estava passando, que eu já tinha ido em mastologista, já tinha outras especialidades e não parava a dor. E aí ele falou assim, então vamos ter que puncionar para saber o que é. E aí eu estava deitada lá na maca, ele já ia fazer a punção, ele já tinha colocado, já tinha luvado. Ele parou, pensou, você já fez ressonância? Aí eu falei, não, nunca. Ele já tirou a luva na hora e falou assim, não, então eu não vou mexer em você. Primeiro você vai fazer a ressonância e depois que a gente vê o resultado, a gente vê se faz essa coleta. E, assim, até nisso eu vejo o cuidado de Deus, porque se ele faz, né, essa coleta e da forma que estava, porque se eu estava sentindo muita dor, é porque estava muito inflamado, né? Então, se estava inflamado, estava grande e tudo mais, se ele faz a coleta, o risco de espalhar as células malignas seria maior. Então, Deus teve um cuidado tão especial do Espírito Santo falar para o médico, não mexe, que, assim, eu tenho muitas experiências com Deus ao longo de todo esse processo. E essa foi uma delas. E aí eu descobri através da ressonância. Então, a ressonância deu uma alteração, e aí meu ginecologista falou, você vai procurar um mastologista. Procurei o mastologista, aí sim fez a biópsia de fragmento, que eles falam, né? E aí deu o laudo de carcinoma mamário invasor. Pelo que você comentou, porque a rotina começa, né, de exames, né? A rotina de mamografia a partir dos 40, mas uma coisa que foi super importante no diagnóstico precoce do seu caso foi exatamente manter esse contínuo, né, de acompanhamento de rotina com o ginecologista. E na alteração de qualquer outro sintoma, né, que fique mais suspeito, procurar antes mesmo daquela rotina anual ali que se tem, né, com o ginecologista. Doutora, e depois, como que foi o recebimento mesmo da notícia? O que você traz para a gente aí de experiência, desde aquele comecinho ali do diagnóstico, depois como você foi começar o tratamento, que você pode compartilhar? Porque hoje uma das nossas intenções é justamente isso. A gente falou bastante da prevenção, mas eu queria que a gente deixasse uma mensagem com o nosso podcast de hoje, às famílias e às mulheres que vão entrar nesse processo agora, ou que estão passando por esse processo de tratamento do câncer de mama, que a sua experiência com certeza pode ajudar a abençoar muito dessas pessoas. Como eu falei, o caso que aconteceu comigo foi atípico porque teve sintomatologia, né? Eu senti dor. A maioria dos casos não sente dor, não sente nada. Tem até como se diz, um ditado popular antigo que fala, se sente dor não é câncer. Eu acho que a maioria das pessoas já escutaram isso. Se sente dor não é câncer. Hoje a gente desmistifica tudo isso muito bem, que não tem isso. Não é porque está sentindo dor que já descarta o câncer. Igual eu disse, eu passei por vários médicos. E a grande maioria de todos esses médicos falavam que um dos motivos deles descartarem algo maligno era o fato de eu sentir dor. E a gente vê que isso, né, não é verdade. Então, assim, sentiu dor, não sentiu dor, procura o médico, faz o acompanhamento, porque tendo ou não tendo dor, pode ser o indicativo de ter algo maligno. Então, encontrar isso quanto antes possível é o melhor, né? Iniciar o tratamento precocemente. E aí até eu lembro que um dos mastologistas, o último mesmo, quando eu falei que eu estava sentindo, que era dor, eu queria descobrir e tal, eu sentei na cadeira dele
ele nem uma ultrassonografia me pediu. Ele virou para mim, estava eu e meu marido, ele virou para a gente, pegou e falou assim, isso não é nada. Pegou uns livros que estavam assim atrás dele, pegou e colocou em cima da mesa, falou assim, se for alguma coisa maligna, eu rasgo os meus livros. E aí, quando eu soube do resultado, eu voltei nele. Foi ele que fez a minha coleta, né, da biópsia. E aí eu voltei nele, que ele sobre o resultado, aí ele ficou desconstruído por ter falado aquilo antes comigo. Mas eu entendi que precisava ser com ele, que precisava de ser passar por aquilo, para ele também desmistificar na cabeça dele que se sente dor não é nada. Então, isso ajudou ele para que ele pudesse tratar os próximos pacientes dele, as próximas pacientes dele. Que se a alguma hora chegar alguma paciente com dor, ele já não vai tratar daquela maneira fria, ele já vai acolher de uma forma mais humanizada. Excelente. É verdade. Doutora, é interessante essa experiência. E eu vejo que desde o começo você comentou em relação a essa atenção que você tinha com a sua saúde desde então. O que você considera assim, de prática anterior ao seu diagnóstico e também durante o processo das quimioterapias, radioterapias, de prática de busca de saúde que facilitaram assim, no seu, que te permitiram passar de uma forma mais saudável, né, esse processo das quimioterapias em relação à sua alimentação, em relação à sua rotina, né, de atividade física? Olha, eu vou ser bem sincera. Você falou para mim, você me pediu para eu falar o antes, o durante, depois, né? O antes, para mim, hoje eu entendo que foi um dos motivos que ajudou a dar uma acelerada no processo. Porque o meu diagnóstico foi... porque o câncer de mama ele tem vários subtipos, né? Tem hormonal, HER2, e tem vários subtipos. O subtipo que aconteceu em mim é o triplo negativo. A causa não é hormonal e não é genética. Então, o que pode ser, Cássia? Deus sabe. Mas, né, a maioria dos estudos falam que é estilo de vida. Né, o estresse, a alimentação, atividade física, né, sedentarismo. Essas são alguns dos fatores que podem ajudar a acelerar a manifestação. E então, o antes, respondendo a sua pergunta, eu ajudei a acelerar. Porque eu não tinha uma alimentação assim muito bem equilibrada. Eu estava num período... Eu sempre fui daquela que começa a fazer atividade, aí começa a trabalhar demais, eu não tenho tempo. Começa a fazer uma alimentação mais balanceada, mais saudável, aí quando vê já está no fast food, está no que der para comer, ou se não der para comer, não come, porque está naquela vida acelerada, está trabalhando demais. Então, eu estava assim, antes de descobrir. Porque antes de descobrir, eu estava trabalhando muito, estava atendendo, né, fazendo os atendimentos estética, estava dando aula no pós-graduação, estava dando curso personalizado, estava fazendo faculdade de odontologia, que é integral. Então, estava assim, de manhã, tarde, noite, de madrugada. Então, eu tinha a desculpa de que eu não tinha tempo para cuidar da minha alimentação, para cuidar da atividade física. E aí, isso eu fui procrastinando e fui negligente. Então, quando eu descobri o diagnóstico, que eu entendi que isso era uma das causas bem fortes, que eu fui mudar tudo isso. E aí, eu falo que quem está passando por isso e quem vai começar um tratamento, a atividade física e a alimentação são fatores importantíssimos. Importantíssimos para você passar melhor o processo. Então, eu mudei toda a minha alimentação. A minha irmã é nutricionista. Ela me ajudou tudo nessa parte aí do acompanhamento nutricional, e eu tenho certeza que isso foi um diferencial muito grande, porque eu vi algumas colegas que estavam passando na mesma época
que não tinham, então comia muito carboidrato, gordura, fritura, embutido, enlatado, refrigerante, ultraprocessado, que assim, elas passavam muito mais mal do que eu. E a resposta ao tratamento também foi diferente. E durante as 12 químios, as 12 primeiras químios, que foram que são chamadas brancas, amarelas, eu fiz atividade física durante todo esse período. Eu fazia o Pilates, amo fazer o Pilates, foi muito bom para mim, foi fundamental. Eu fiz um pouco de academia também, mas eu permaneci mais no Pilates. E a alimentação e o Pilates, para mim, foram fundamentais para eu passar de uma forma, vamos dizer, entre aspas, mais leve esse processo. Se não fosse, eu tenho certeza que ia ser mais pesado. E isso que você acabou de compartilhar acaba vindo, né, ao encontro da missão que nós aqui do podcast Pode Falar de Saúde tem, né, com os nossos ouvintes, os nossos seguidores. A nossa medicina, por muitos anos, ela foi muito curativa, né, de tratar as doenças. Depois que aconteceu. Exatamente. Igual ao meu caso. Exatamente. E hoje o que a gente tem insistido bastante em consultório é justamente a prevenção. E o que a gente tem falado aqui em vários outros podcasts, né, que a gente falou, sempre é trazer essa noção da importância de uma alimentação adequada e de sair do sedentarismo. A atividade física, principalmente para a prevenção de todas as doenças, né? Mas a gente fala bastante na parte cardiovascular, que é a parte de AVC, de infarto. Mas hoje a mensagem aqui é a importância da alimentação saudável, da atividade física para a prevenção de câncer. E o que a doutora falou é muito importante, a questão da alimentação, né, dessa vida corrida que a gente vive hoje. Essa alimentação com industrializados, né, o tempo inteiro de ultraprocessados, comida embutidos, enlatados, né, que assim... Muita fritura em óleo vegetal. Exatamente. Isso é muito inflamatório. E a gente tem estudos, né, sólidos, estudos robustos que mostram o aumento exatamente de câncer de intestino, câncer de diversos outros locais, no seu caso, né, já o câncer de mama, que pode, né, ser um gatilho para desenvolver esses tipos de câncer justamente por ter esse tipo de alimentação inflamatória. Então, assim, a mensagem, né, da prevenção, não só a questão de ir atrás, né, de rastrear, de diagnosticar precocemente, mas de mudar de vida, de mudar o estilo de vida para ter uma vida menos inflamatória, que seria uma alimentação ruim, o sedentarismo, e principalmente outra coisa importante que você falou, a questão do estresse, a questão do estilo de vida. A gente se acostumou com essa correria, né, do dia a dia, e isso acaba também inflamando o nosso organismo, trazendo aqueles gatilhos de estresse, né, de raiva, de cansaço, de burnout, né, cansaço exacerbado, e tudo isso contribui para a doença. No consultório eu costumo, né, quando faço um check-up, que a gente vê a parte cardiovascular, aparentemente está tudo ok, e a pessoa, não, doutor, então não vou ter infarto? Eu já sempre sinalizo sobre isso. Eu falei, os seus exames estão todos normais dentro daquilo que a gente espera. Mas se continuar mantendo essa rotina de vida, essa rotina de estresse, de trabalho, né, de dormir pouco, de dormir mal, de trabalho em exagero, né, de não ter um dia da semana para descansar, para sair do celular, para sair daquele envolvimento ali com telas, mesmo estando tudo normal, que eu te mostro que todas as suas coronárias, suas carótidas estão normais, ainda assim você pode ter um AVC e pode ter um infarto, porque você pode ter uma dissecção de uma coronária, você pode ter uma dissecção, né, de um vaso cerebral e ter justamente pelo estresse, né, em excesso. Então é essa mudança do estilo de vida que a gente quer deixar de mensagem, tanto na alimentação, na atividade física, como na redução do estresse para a prevenção de doenças. Então isso que você falou para a gente foi importantíssimo com a nossa missão aqui do podcast o Pode Falar de Saúde. E para você ter uma noção, você falando aí do estresse, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas o valor de referência para o exame do cortisol, que é a medição do hormônio do estresse, né? Se eu não me engano, é em torno de 8, mais ou menos, o valor de referência. Eu já fiz exame que o resultado foi 48. E aí, nessa mesma época, deu alterações, algumas outras alterações nos meus exames, que deu resistência insulínica. E resistência insulínica,
E a alteração também de colesterol, o bom baixo e o ruim alto. E aí, depois a gente começa meio que estudar um pouco mais sobre isso e eu entendi que o fato da resistência insulínica, o cortisol alto, o descontrole do colesterol são agravantes importantes para o desenvolvimento de câncer de mama. Você manteve um ambiente de inflamação no seu organismo e foi o gatilho, né, para aparecer aí. Justamente. O câncer porque de mama. A inflamação, igual o pessoal fala assim, o câncer. O que o câncer faz no corpo da pessoa mesmo? O que acontece no corpo de uma pessoa que está com câncer? Inflamação. Então, se eu continuo com uma alimentação inflamatória, é como se eu estivesse alimentando o câncer. Exatamente. Aí tem pessoas que falam assim, o açúcar alimenta o câncer. Não é o açúcar em si, é tudo que inflama o organismo, alimenta o câncer. Não é só o açúcar, né? Então, depois que eu entendi isso, durante o processo, que alimentação e atividade física é muito importante. Hoje, às vezes, quando eu saio com alguém, vou para a casa de alguém, vou para comer fora, alguma coisa assim, às vezes as pessoas até me olham meio tipo assim, nossa, que enjoada. Nossa, ela não come isso, que enjoada. Gente, eu até postei esses dias no meu Instagram. Eu não quero ficar doente de novo, então eu não quero que ninguém fique doente também. Então, eu não vou cometer os mesmos erros lá de trás, que eu sei que foram fatores importantes para acelerar isso. Até esses dias eu estava... a gente foi para um lugar e aí tinha um frango lá e tal, e a pessoa pegou e falou assim, Cássia, não come, tá cheio de... Não pode falar marca, né? Tá cheio de tempero pronto. Tá, eu não comi, mas a pessoa comeu até. Então, assim... A Cássia que teve câncer não pode, mas eu que nunca tive, não posso evitar para não ter também? Então, isso também é uma coisa para as pessoas irem pensando para mudar realmente, para que não aconteça com ninguém. E nessa segunda e última parte do nosso Pode Falar de Saúde, dentro do mês de outubro, o mês, né, de conscientização para a prevenção do câncer de mama, a gente tem aqui a doutora Cássia Alves compartilhando com a gente a sua experiência, né, desde o diagnóstico até agora a superação e o vencer, né, da doença do câncer de mama. Doutora, você passou pelas fases, né, de quimioterapia, radioterapia, está fazendo a imunoterapia, passou pela cirurgia, né, todas as fases aí do tratamento do câncer de mama. E aí, o que as pessoas mais temem no tratamento, né, as quimioterapias. O que você pode compartilhar conosco aí em relação aos sintomas? O que você recebeu de apoio aí que amenizou um pouco o sofrimento dessa parte aí do tratamento? Os sintomas mais comuns são diarreia e vômito. E graças a Deus eu não tive nem diarreia nem vômito. Mas os outros sintomas que talvez nem sejam tão comuns, eu tive todos. Todos imagináveis possíveis. E o que eu falo, eu aconselho, começou, qualquer sintoma que seja, assim, tá no comecinho, já avisa para o seu médico. Avisa porque tem medicação para controlar todos os sintomas. Então, o principal, febre. Começou uma febre, um estado febril, 37, 37,5, corre para o pronto-socorro. Depois que você já estiver no pronto-socorro, você liga para o seu médico, avisa, estou aqui internado, pronto-socorro, o seu médico tem certeza que ele vai lá e vai te dar toda a assistência possível, assim como o meu, graças a Deus, muito solícito, eu falo que eu não escolhi meus médicos. Deus escolheu eles e enviou eles para mim. Então, a dica que eu dou, qualquer sintoma, corre, pede ajuda médica o mais rápido possível, porque se for tardando muito, talvez seja mais difícil de controlar, né? Durante a quimioterapia, acontece de diminuir muito a imunidade, né? Então, a febre, que em uma pessoa que não está fazendo quimioterapia, o organismo teria aquela condição de, né, reagir à infecção. No caso de uma pessoa que está com a imunidade mais baixa pela quimioterapia, é muito mais perigoso, né? E existem antibióticos específicos para quem está utilizando, está fazendo quimioterapia. Então, não retardem, né, esse acompanhamento, façam durante o período da quimioterapia o controle da temperatura, né, diariamente, se perceber febre, procurar
a ajuda mesmo do seu oncologista que está te acompanhando, e ele provavelmente já vai te indicar ir para o pronto-socorro para fazer exames para rastrear a causa dessa febre, né? Às vezes as pessoas veem assim, nossa, ela tá bem, ela passou tão bem. Não, eu não passei todo o tratamento tão bem. Tive fases muito delicadas, muito difíceis, que até te agradeço demais, porque você foi uma das pessoas que me ajudou muito, muito mesmo. Você acompanhou, viu quanto eu fiquei ruim em uma fase. E assim, os leucócitos vão lá para baixo, né? Quando acontece isso, existe algumas injeções que os médicos indicam para melhorar, para os leucócitos subirem. Então, está muito fraco, está sentindo muita fraqueza, está com muita disposição, comunique imediatamente o médico. Ele vai te pedir os exames de sangue, vai detectar o que está acontecendo de errado e vai tomar as precauções necessárias. E uma coisa importante que você recebeu foi o apoio que a gente fala multidisciplinar, né? O oncologista, o mastologista foram fundamentais, mas de acordo com cada, né, efeito colateral mais importante que você foi apresentando, tinha um especialista naquela área que você podia recorrer e que com certeza fez toda a diferença em aliviar esses sintomas ruins, né, do tratamento. Até que eu deixo uma mensagem em relação às pessoas que vão começar o tratamento do câncer de mama, a passar pela avaliação cardiológica antes, porque as medicações da quimioterapia, geralmente do câncer de mama, elas podem interferir na força do coração e depois que passa tudo ainda apresentar uma insuficiência cardíaca, né? E a gente existe, né, um acompanhamento, existem algumas medicações que a gente pode entrar durante o tratamento do câncer para prevenir e evitar, né, que se desenvolva aí as alterações cardiológicas que podem surgir das medicações aí da quimioterapia. E aí tem outros, né, outros sintomas ruins que eu vejo que você conseguiu ir lidando e fazendo alguns tratamentos aí que te ajudou, né? Eu lembro das veias, né, que acaba que não achava veia para puncionar. O que você fez nessa época que te ajudou a passar de forma menos dolorida esse processo? Fica bem fragilizado, bem fininho, era muito difícil de puncionar e eu não queria colocar catéter de jeito nenhum. Porque, para mim, na minha cabeça, eu não conseguiria, né, passar de uma forma ok. E aí, o que a gente descobriu? Fazer o chá de camomila e mergulhar os braços, né, numa bacia com o chá. Então, eu ficava lá com o chá uns 15, 20 minutos, banhando os braços. E aí, nas próximas sessões, as enfermeiras já tinham mais facilidade para fazer a punção. E aí, a partir disso, elas começaram a indicar para os outros pacientes que estavam fazendo quimioterapia, que também estavam com dificuldade de pegar as veias deles, fazer o chá para fazer o banho nos braços e também a atividade de apertar aquelas bolinhas também, que ajuda também. E durante a nossa conversa aqui, eu vejo que por diversos momentos você cita a questão da fé, a questão do controle, né, da mente, essa parte mais espiritual, para ultrapassar esse processo, para vencer esse processo. Como que você poderia trazer para a gente essa mensagem da importância da fé no tratamento do câncer, mas também no tratamento de qualquer outra doença? Antes de falar da fé, você falou do controle da mente. Eu só quero dar uma dica. Não só para os pacientes, mas para os familiares também. Não procura Dr. Google, não, para saber o que acontece nesse subtipo, se vai morrer, quantos dias de vida, quais são as reações. Não procura, não. Eu não procurei. Graças a Deus eu não procurei, porque depois que terminou todo o meu tratamento, que eu fui descobrir quão agressivo era o meu caso. E aí eu falei, gente, se eu tivesse descoberto isso antes, capaz que a minha cabeça, eu ia passar mais mal do que eu passei durante o processo. Porque o que manda no corpo da gente é a mente, né, a cabeça. Então, mente sã, corpo são, né? Então, é uma dica. E em relação à fé, eu estava até, antes de começar, eu até tinha te contado isso. Parece que eu tinha a sensação de que Deus tinha me preparado para isso. Eu não sei explicar, mas eu tinha essa sensação. Eu vi alguém na rua, careca, que eu sabia que tinha passado por esse processo, ou estava passando esse processo. Parece que eu me via naquela pessoa. É uma coisa que eu não sei explicar. E parece que eu tinha essa preparação, não sei como. Tanto que quando eu descobri, eu estava longe de todos os meus familiares.
e dos amigos assim mais próximos, eu descobri, eu estava no Paraguai, que eu tinha que fazer um congresso em Foz do Iguaçu, sozinha, numa sexta-feira, e meu voo era só no domingo, na segunda-feira, se eu não me engano. E aí eu soube e contei para os meus familiares por telefone, e meu marido queria já pagar um avião para mim ir embora na mesma hora, e virou aquele trem. Eu falei, não, eu vou embora no dia que está programado para eu ir. E até isso teve a perfeição de Deus, né? Porque ele me acalmou lá, ele acalmou minha família aqui, porque aí, quando eu cheguei, já estávamos mais calmos para poder passar juntos esse processo de uma maneira mais calma. Porque eu acho que se eu tivesse descoberto junto com eles, ia ficar muito mais à flor da pele, e eu acho que ia me desestabilizar. Então, assim, todo o processo eu vejo assim, em mínimos detalhes, o cuidado de Deus, que foi muito grande por mim. Foi desde quando eu descobri, durante todo o meu tratamento. Teve um dia que eu tive que mudar o lugar que eu recebi a quimioterapia, porque estava em falta uma medicação onde eu tomo, e eu consegui em outro lugar. E aí eu cheguei lá, pessoas que eu não era acostumada, eu já fiquei mais tensa. Minhas veias já estavam bem ruins, já era no finalzinho, era a penúltima quimio vermelha, que ela é bem agressiva. Se ela sair fora da veia, ela queima, necrosa, né? E aí eles não conseguiam funcionar a minha veia de jeito nenhum, não conseguia. E aí eu peguei e ele não conseguia, aí eu peguei e fechei o olho. Foi muito claro, minha irmã estava comigo esse dia, nós ficamos muito emocionados. E eu fechei o olho e falei assim, Deus, só o Senhor pode. Faz dar certo, ajuda com que ele pegue a minha veia e dê certo. Na hora que eu abri o olho, o soro. E assim, porque a quimio vermelha, ela não pode pingar pump, porque senão acontece esses episódios, né, de queimar a veia, necrosar, ela tem que pingar bem rápido. 15 minutos, você já tomou a quimio vermelha. Então, na hora que eu abri o olho, ela estava pam. Eu falei, Deus, o Senhor é muito presente. Então, assim, é importante ter uma equipe médica boa, muito importante. Ter as medicações certas é muito importante. Ter o apoio da família, dos amigos, é extremamente. Mas ter a presença de Deus é fundamental. Eu não conseguiria passar esse processo bem, da forma que eu passei, se não fosse Deus. Não existe outra explicação. Por eu ter passado por tudo isso, ter tido o laudo do meu exame da cirurgia, resposta 100% de resposta terapêutica, que hoje eu não preciso de tomar nem a quimioterapia oral em casa. Se não é Deus, existe outra explicação? Se não é Deus, não existe. Então, assim, Deus cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. Que maravilhoso. Para a gente que te acompanha, que sabe da sua história de vida, que teve esse privilégio, né, de acompanhar a sua trajetória e agora a sua vitória, né, a sua cura, graças a Deus. E aí você trouxe algo que tem sido, assim, de uns anos para cá, a medicina tem se alertado a isso, né, que o ser humano ele não é um ser só corpo, né, só matéria. Nós somos seres tricotômicos, a gente é corpo. Se fosse só corpo, eu acho que seria até mais fácil para a medicina, porque se passou aquela medicação, seria exatamente igual para todo mundo, né? Você conseguiria tratar só aquela doença ali mesmo. A diferencial do médico atual, né, que busca, né, esse acompanhamento completo do seu paciente, é justamente isso, é entender o ser humano como um ser tricotômico. O corpo, a mente e o espírito. E a alma, né, e o espírito. E sem esse entendimento, com certeza, as respostas ao tratamento não são, né, tão eficazes. E o que você trouxe para a gente, eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas com a sua história, abençoadas com a sua trajetória, e não deixe de falar sobre isso
sempre que você tiver oportunidade. Aqui você é sempre bem-vinda. Obrigada por trazer isso para a gente, toda essa história de superação, e que as pessoas e familiares, né, das pessoas que vão passar por esse processo agora, a mensagem que nós queremos deixar é justamente essa. Cuide do corpo, cuide da mente e mantenha a sua fé, né? Alimente a sua fé, e o desejo do nosso coração é que vocês também tenham, né, todo esse sucesso que a doutora Acácia teve, e que hoje enche o nosso coração de alegria de poder trazer essa história muito bonita que você compartilhou conosco. Obrigada mesmo, que Deus te abençoe. Amém. E nós agradecemos também aos nossos apoiadores deste podcast, o Hospital e Centro Clínico Olavo Schermer, pela parceria de sempre, o contato para agendamento de consultas, para agendamento de exames com o Hospital Olavo Schermer, e agora com uma novidade que ampliou a quantidade de exames que é feito pelo IPASO, e a maioria dos planos de saúde, como tomografias, os ultrassons, a parte de radiografia, endoscopia e exames laboratoriais, o Hospital Olavo Schermer consegue fazer aqui em Palmeiras de Goiás. E o nosso parceiro de grande excelência, o Laboratório Biomed, né, em grande responsabilidade e excelência em resultados de exames laboratoriais, que vocês também têm como parceiro aqui na nossa região para os cuidados de saúde dos nossos pacientes. Doutora, uma mensagem final aí do nosso podcast? Pode ficar à vontade. Eu queria deixar uma mensagem final, não minha, mas do meu médico oncologista, Dr. Luiz Onofre, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou ele na minha vida, que um dia que eu estava passando muito mal, ele virou para mim e falou assim: Cássia, você está pedindo para Deus o que você quer? Você está orando? Eu falei: doutor, eu estou orando. Mas você está pedindo para Deus o que você quer? Você quer a cura? O que você está pedindo? Aí eu parei e pensei, eu falei: gente, parece que eu não estou pedindo assim claramente, né? Ele falou: Cássia, deixa eu te falar uma coisa. Eu estudo muito, eu estou nessa área da oncologia há muitos anos. Não adianta você pedir para mim. Eu não posso fazer nada por você. Eu sei da minha capacidade. Eu sou muito desenvolvido, muito empenhado no que eu faço. Eu não posso fazer nada por você. A sua mãe não pode fazer nada por você. O seu pai, seu marido, ninguém pode fazer nada por você. Mesmo eu com todas as armas para te ajudar, eu não consigo fazer nada por você se ele não permitir. Então é para ele que você tem que pedir. Então a minha mensagem é: não só para o caso do câncer de mama, mas para qualquer outra dificuldade que talvez você esteja passando. Ninguém pode fazer nada por você, só Deus. Então pede para Ele que Ele vai liberar quem pode te ajudar, que com certeza vai te ajudar, assim como os meus médicos me ajudaram. Então é isso, pessoal. Mais um podcast do nosso Pode Falar de Saúde. Tema super importante que encheu o nosso coração de alegria e de esperança com esse assunto. Até os próximos episódios. Obrigada.